Olá, tudo bem? O meu nome é Maiara. Estamos aqui no nosso podcast, o Empresárias que Vendem. Temos uma convidada muito especial, mas eu quero contar para vocês por que a gente começou a fazer esse projeto tão incrível que é o podcast Empresárias que Vendem. Hoje tem uma mentoria, Mentoria Abundância, e dentro dessa mentoria nós temos o método Empresárias que Vendem, que são mulheres que querem crescer e se desenvolver no seu negócio. Por isso que a gente decidiu gravar esse podcast com essas mulheres, para elas realmente trazerem aqui para vocês um pouco de como é que funciona, né? Ser empresária, ser empreendedora, ter um negócio e sempre estar buscando, né, por excelentes resultados. E o que motivou, de fato, elas estarem aqui hoje fazendo o que elas fazem com tanto amor e com tanta dedicação. Hoje, a nossa convidada é a Bruna Cavalli, fisioterapeuta. Obrigada, Bruna, por estar aqui. Seja muito bem-vinda. Fico muito, muito feliz de coração de você ter aceitado o nosso convite. Às vezes é um desafio para a gente, né, gravar um podcast, mas isso é muito importante porque eu tenho certeza que várias pessoas aqui vão poder te conhecer um pouco mais, vão poder saber, além da fisioterapeuta, a empreendedora, a empresária que existe dentro de você. E sabemos também que você tem um estúdio de Pilates, então vou aproveitar agora, já vou te passar a palavra, quero que você fale um pouquinho de você, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Mai, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui contigo hoje no Empresárias que Vendem. Que bom. Bruna, quero saber de você o que te motivou a se formar, né, em fisioterapia, escolher esse curso e logo em seguida abrir o seu próprio negócio. Sim. Então, a minha primeira graduação foi em administração de empresas, né? Eu passei por uma transição de carreira antes de ir para a fisioterapia. Então, dentro da área administrativa, eu trabalhei por muitos anos na indústria. Então, essa experiência que eu tive, realmente, eu tive a oportunidade de abrir o meu próprio negócio, né, de construir o meu próprio negócio dentro da fisioterapia. Não foi um momento muito fácil essa transição, né? Tive que ter muita resiliência comigo mesmo, porque era num estágio da minha carreira dentro da área administrativa que eu já estava me consolidando financeiramente, carreira também, né? Nosso próprio posto na carreira. E decidi, assim, realmente largar tudo e seguir para outro caminho. Realmente foi muito desafiador e deu certo. E quanto tempo você já tem o estúdio, que tem o seu nome, que você está lá, né, se dedicando, que é o estúdio de Pilates? Sim, fazem 3 anos já que eu tenho o meu próprio estúdio. Ele tem o meu nome, Bruna Cavalli, Fisioterapia e Pilates. Bruna, eu sei que várias pessoas falam sobre o Pilates, conhecem o Pilates, né? Mas como eu aprendi contigo, eu também quero que outras pessoas também aprendam. Qual que é a diferença do Pilates clássico para o Pilates moderno, que eu sei que dentro do teu estúdio hoje você aplica o Pilates clássico, né? Explica um pouquinho para a gente qual que é a diferença. É exatamente isso, Mai. Muitas pessoas conhecem o Pilates, né? Mas poucas sabem das vertentes do Pilates. Hoje eu trabalho com o Pilates clássico, que depois de muito estudo foi o que realmente fez mais sentido para mim, né? Foi seguir essa linha clássica, que são os exercícios originais do método, juntamente com os equipamentos originais do método, que foi aonde que eu notei os resultados mais rápidos, né? Dentro do Pilates clássico, então, os exercícios eles foram criados por Joseph Pilates durante a Segunda Guerra Mundial para reabilitar soldados da guerra. Então, é uma metodologia, o Pilates clássico, que já está pronto, sabe? A gente não precisa ficar inventando ou fazendo algumas adaptações nos exercícios. Então, essa parte do Pilates clássico que fez mais sentido para mim, que me fez eu ir atrás de mais estudos, de praticar essa metodologia também, né? Porque não adianta somente eu ser a prof de Pilates, eu também tenho que praticar isso, né? E a gente vê hoje outras linhas de Pilates, né? O Pilates moderno ou o Pilates contemporâneo também, que são a mesma coisa, só são palavras diferentes, moderno e contemporâneo. A gente observa que tem muitas adaptações, muitas invenções que eu como profissional do clássico, às vezes eu vejo e eu me pergunto, mas por que, se a gente já tem um método pronto, né, que é o Pilates clássico? Então, são essas vertentes.
O Pilates todo mundo sabe que tem, que existe, mas são poucos que conhecem essas vertentes, né? Então, eu sigo mais essa linha do Pilates clássico mesmo, que realmente fez mais sentido para mim. Eu, no início da minha carreira como instrutora de Pilates, eu trabalhei com o Pilates contemporâneo. E foi isso que me instigou a buscar mais informações do Pilates. Porque o que acontecia, e hoje a gente vê muito profissional assim também, com a internet a gente é bombardeado com muitas informações, né? E se a gente colocar lá uma hashtag Pilates, a gente vai vir uma quantidade enorme de exercícios, né? E tudo mais. E quando eu trabalhava com o contemporâneo, e a gente vê muito profissional de contemporâneo assim, que olha aqueles exercícios e replica nos seus alunos, né? Sem pensar o porquê. Professor de Google, assim, já pega e já aplica, sem ter estudado a base. E eu era assim no início. Então, aquilo não fazia sentido para mim. Eu estava fazendo isso, mas por que eu estava fazendo? Eu me questionava, por quê? Né? Então, foi ali que eu tive a vontade de ir mais a fundo e conhecer realmente a metodologia original. Que bom, eu tenho certeza que isso é importante, porque com certeza você deve receber vários alunos com muita dor, com alguns problemas, ou pessoas que estão procurando a solução e aí buscam em ti, né, no Pilates, através de você como professora, realmente a melhor solução para a dor dele, para tudo isso. Queria até que tu compartilhasse aqui conosco algum caso que aconteceu, que tu se lembra que foi muito importante, que tu percebeu que ali o Pilates foi essencial para a transformação desse aluno. E no Pilates clássico também, como a gente trabalha com os aparelhos originais também, são medidas, né, e molas de tensão original, a gente vê o resultado mais rápido, né, no nosso cliente. E um cliente que me marcou muito, até eu vou falar dele, ele tem certeza que ele vai saber que é ele, foi um cliente que a mulher dele me contatou, me mandou mensagem: Bruna, meu marido, ele está com indicação de cirurgia, o médico não quer em hipótese alguma que ele faça alguma atividade, algum exercício, ele tem que ir direto para a cirurgia. Mas ele é muito novo, ele está na faixa dos 40, entre 40 e 45, então realmente é muito jovem, né? E daí eu disse, não, vamos fazer uma avaliação, disse para ele vir aqui para a gente conversar, até para mim conhecer ele, e vamos ver como que a gente consegue evoluir. E quando ele chegou mancando, caminhando muito devagarinho, mancando. E quando eu vi ele, eu disse, e agora, né? E então, a gente foi devagarinho, a gente foi fazendo exercícios. E hoje ele está super bem, super bem. Faz todas as atividades de vida diária dele, trabalha né, no ramo dele, e não precisou de cirurgia, e hoje ele segue uma vida normal. E ele conseguiu isso somente com Pilates? Somente. Ou também tu indica que faça outras atividades ou não? Tu percebe que o resultado ele vem somente fazendo Pilates clássico? O resultado vem somente fazendo exercício. Justamente por conta de no Pilates clássico a gente saber aonde a gente começa com o nosso cliente, com o nosso aluno, e como que a gente vai evoluindo ele, né? Então, a gente tem toda essa base estruturada dentro do Pilates clássico. É claro que não é uma receita de bolo, mas a gente tem um norte, que a gente tem que começar, né? O ideal é começar dessa forma, e assim a gente vai evoluindo. E hoje ele está super bem, ele conseguiu evoluir somente com o Pilates. Ai, que bom. E isso é muito importante, porque, na verdade, a esposa dele podia ter ligado em qualquer lugar, tendo procurar ajuda e tudo mais. E isso também é uma pergunta que eu quero te fazer. Porque, às vezes, a gente pode estar ou com alguma dor, ou com uma vontade de fazer exercício físico, né? Fala, sou sedentária, quero mudar a minha vida. E aí, o porquê, né, que eu deixaria de fazer outros exercícios, escolhesse fazer o Pilates. Compartilha aqui um pouquinho para a gente criar esse desejo, essa vontade de falar, não, eu quero conhecer um pouco mais do Pilates, quero fazer, e eu sei que tenho certeza vai mudar a minha vida. O que faria realmente eu tomar a decisão de escolher o Pilates e não escolher outras atividades físicas? Sim. O Pilates, a gente, diferente de outras modalidades, né, que foca somente na força, somente no alongamento, somente na flexibilidade, no Pilates a gente vai trabalhar tudo isso
junto, né? A gente trabalha o corpo como um todo. A gente não vai trabalhar somente um bíceps de uma forma isolada, né? Que nem, por exemplo, numa série de leg springs no Pilates, que é uma série de pernas, exercícios de pernas com a resistência da mola. Se tu trabalhar, se tu focar somente na tua perna, sem controle nenhum, né, fazendo exercício de qualquer jeito, tu vai perder totalmente o controle. Então, para tu estar trabalhando a tua perna de uma forma controlada, tu tá com o teu abdômen ativo. Então, são esses ajustes que a gente vai focando no trabalho do corpo como um todo, né? Então, dentro do Pilates, a gente trabalha muito fortalecimento muscular, muita mobilidade, flexibilidade e também, sim, o alongamento, né? Que todo mundo fala que Pilates é alongamento, mas não é só isso, né? A gente trabalha muito mais o fortalecimento para depois chegar no alongamento. E até tu comentaste que esse caso que você trouxe, né, esse homem que esteve até você, ele tinha 40 anos. Isso também é uma dúvida que surge muito. Eu mesma perguntei para ti, a gente estava conversando em outros momentos. Tem muitas pessoas que acham que Pilates parece uma coisa mais de pessoa mais velha, né, de pessoa idosa. E eu vejo nas tuas próprias redes sociais, tem muita gente que é jovem, que é ativa e que escolheu o Pilates como atividade, né? Então também eu queria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente o porquê, né, que é tão importante começar o Pilates jovem, que não tem problema, que não tem idade, que existe às vezes esse preconceito, talvez por não conhecer de fato o que pode ser feito, que ele é uma atividade um pouco mais, que pode sim ser feito tanto jovem quanto pessoas mais velhas. Exatamente, o Pilates é uma modalidade muito dinâmica, né? Então, como eu já falei antes, a gente vai trabalhar o corpo como um todo. Fortalecimento Pilates, ele pode ser tão forte, tão intenso como uma musculação, por exemplo, né? Uma atividade de um alto rendimento. Então, o Pilates, ele se equivale, assim, é uma atividade, uma modalidade de exercício também muito pesada. Então, a gente vê cada vez mais pessoas de meia idade, jovens, aderindo ao Pilates, né? Pessoas, de repente, que não se adaptaram numa academia ou em qualquer outra modalidade de exercício, né? Então, o Pilates está cada vez mais conquistando o pessoal mais jovem. E sabe o que eu percebi também, Bruna? Que o Pilates, ele permite, tipo, às vezes tem pessoas que, eu não gosto de ir na academia em horário que é muita gente e tudo mais. E eu percebo que o Pilates também é um exercício individual, né? Eu sei que tu faz ali em dupla, que tem duas pessoas que podem fazer no mesmo horário, mas a gente faz o mesmo exercício ou não? São exercícios individuais, ele tu acompanha cada uma na sua necessidade, na sua demanda? A gente foca no objetivo e no que o nosso cliente está precisando, né? Quando tem exercícios iguais, a gente vai fazendo adaptações. Por exemplo, se um cliente não tem força o suficiente para fazer o exercício com uma mola, algum exercício de braço, ele fazer com a resistência de uma mola, daí a gente vai colocar um halter, que são aqueles pezinhos, né? Então, a gente vai adaptando dessa forma. Mas a gente trabalha de uma forma individualizada, né? Personalizada. E eu vou fazer uma pergunta para você aqui também, porque como a gente está no podcast Empresárias que Vendem, vou fazer uma pergunta para você, Bruna, que como é agora empreendedora, escolheu o teu Pilates, queria que tu contasse um pouquinho qual que foi o momento que tu percebeu realmente, né? Opa, agora eu tenho Pilates, eu sou empreendedora, eu preciso realmente ser dona desse negócio, cuidar e administrar. Foi na quantidade de alunos ou foi quando você locou a sala? Qual que foi o momento que virou a chave realmente que tu começou a perceber que tu era dona, não só fisioterapeuta, mas também dona de um negócio? Desde o início, Mai, desde o início eu já tive essa visão, né, de que agora era comigo, né? Não basta a gente somente ir lá e colocar a mão na massa como prof de Pilates, como fisioterapeuta. A gente precisa também focar, né, os estudos nessa parte do empreendedorismo, da gestão, né? Ótimo. E aí eu também queria saber de você, porque eu sei que você está na Mentoria Abundância, está conosco, né? Começou esse ano. E o que te motivou de fato a ter dito sim para a mentoria, estar dentro da mentoria? O que fez, olha, agora eu preciso estar nesse movimento junto com a mentoria, junto com a Maiara e com as gurias que estão junto? Foi, para mim, realmente foi uma virada de chave.
realmente nos tira da nossa zona da nossa zona de conforto, né? Tu participar de uma mentoria, tu tá inserida num grupo de mulheres empreendedoras, cada uma no seu ramo, e isso é muito legal. A gente vai criando conexões, a gente vai ouvindo as dificuldades, e não somente dificuldades, né? O que deu certo no negócio de uma, de repente, a ideia de uma eu consigo replicar no meu, fazer as adaptações para o meu. Então, é muito importante a gente estar inserido nesses grupos, né? Para te motivar mesmo, né? Para te fazer alcançar novos voos. Isso. E aproveitando, já que a gente está quase no finalzinho aqui, Bruna, queria que tu falasse onde é que fica o teu estúdio, né? Onde é que fica o Instagram, e contar um pouquinho do estúdio ali, para a gente poder, quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Sim, então o nosso estúdio está localizado aqui na cidade de Caxias do Sul, na região do Shopping Village Iguatemi, num prédio comercial na frente do shopping. Então, é o edifício Vitório Corporate, na sala 514. Minhas redes sociais, então, é @fisioBrunaCavalli. Então, lá tem todas as informações dos nossos serviços, informações sobre o Pilates também, o nosso telefone para entrar em contato. E aí, a gente encontra tudo ali. Que bom. Eu vou falar para o pessoal te seguir nas redes sociais, te acompanhar, a gente vai deixar teu nome também aqui. E aí, a última, quero que tu traga também, na importância, traga uma mensagem final também como profissional da área da saúde, como profissional dedicada para o Pilates. Um recado que tu gostaria que as pessoas tivessem acesso mesmo da informação. O que é mais importante, né? Além do Pilates, da fisioterapia, mas o que tu gostaria de deixar de mensagem agora para as pessoas? O recado que eu quero deixar, né, para a gente sempre manter o nosso corpo em movimento, do quanto isso é importante, né, para a nossa saúde, não somente física, mas também mental. A gente está com o nosso corpo em movimento, e também procurar profissionais qualificados, né, e especialistas em cada ramo de atividade. Que bom, então, Bruna. Fico muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado o teu conhecimento. Eu sei o quanto é desafiador, às vezes, a gente vir para o podcast, porque, além de você ser uma excelente profissional, a gente não consegue falar, né? Mas eu quero te dizer que tu foi super bem. Tenho certeza que as pessoas ficaram sabendo um pouco mais como é que é o Pilates clássico, como é que é a Bruna profissional também, né? Muito, muito obrigada por ter aceitado esse desafio, por estar aqui. E eu espero poder contar com vocês nos nossos próximos podcasts. Esse a gente foi com a Bruna, mas a gente vai ter agora todas as semanas um podcast para vocês assistirem.